Sugiro que o prazo para solicitar anistia seja 20 de fevereiro de 2014. Você sabe, foi quando o Maidan atingiu seu auge. Os protestos no Maidan atingiram seu auge. O presidente democraticamente eleito da época, Yanukovych, teve que fugir do país. E o novo governo lentamente assumiu o poder depois disso. Acho muito importante que mais verdades venham à tona sobre o que aconteceu durante os protestos do Maidan. O que aconteceu depois e a influência Unidos da Grã-Bretanha, do Ocidente, basicamente. Olá a todos, aqui é Pascal dos Estudos de Neutralidade e hoje estou conversando com uma colega alemã, Dr. Clivia von Dewitz. A Dr. von Dewitz é juíza em um tribunal distrital na Alemanha. Em 1997, ela completou um estágio na Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul e, posteriormente, pesquisou por muitos anos o papel da justiça restaurativa no Canadá, Costa Rica, Nova Zelândia e Estados Unidos. Ela também é mediadora treinada em Direito Penal e Civil. Mais recentemente, ela publicou um livro intitulado Uma Comissão de Paz para o Conflito na Ucrânia. A Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul poderia ser um modelo? O tema muito complicado de verdade e justiça após a guerra é o que queremos discutir hoje. Então, Dr. von Dewitz, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Bem, muito obrigado por aceitar, porque você foi realmente recomendado a mim pelo Sr. Patrick Babb, que é um jornalista alemão fantástico. Eu já o tive neste canal antes também, e ele disse que você tem algo realmente importante a dizer. Depois de ver no que você tem trabalhado, eu concordo, porque você trabalhou com muitas tradições de justiça e analisou como a justiça pode funcionar, especialmente no caso sul-africano. Você sabe, desde a Segunda Guerra Mundial, tivemos diferentes tipos de tribunais que aconteceram depois. Tivemos os tribunais de Nuremberg e Tóquio após a Segunda Guerra Mundial, mas também tivemos o julgamento de Eichmann, certo? Onde Eichmann foi levado a Jerusalém e houve um processo por seus crimes, porque ele foi um dos nazistas responsáveis pelo Holocausto, administrando os campos de concentração e campos de extermínio. Depois tivemos o Tribunal Internacional para a Ex-Iugoslávia, após as guerras iugoslavas. Também tivemos a Comissão de Verdade e Reconciliação na África do Sul, para lidar com o apartheid. Você pode começar introduzindo como essas abordagens de justiça diferem umas das outras, e por que seu livro foca no caso africano como um modelo. Deixe-me dizer primeiro que esses tribunais internacionais que você mencionou escreveram a história, especialmente o de Nuremberg. Pela primeira vez, crimes contra a humanidade, o crime contra a paz ou crime de agressão foram julgados. A lição que é tão importante é que mostrou que mesmo chefes de Estado não ficam impunes. Além disso, o que considero muito importante que surgiu desses casos é que há uma enorme evidência do que aconteceu e que o que aconteceu não pode ser negado posteriormente. Muito importante. Foi dito que, especialmente o Tribunal Militar Internacional, que foi realizado no Palácio da Justiça em Nuremberg em 1946, na verdade marcou o início do direito penal internacional. Mas eu acho que não devemos parar aqui, porque as vítimas e as reparações. E o outro lado? Deixe-me citar Niels Christie, um criminologista norueguês, que provocativamente disse que são sempre os bandidos do outro lado que são levados ao tribunal. E ele duvidava que os tribunais criminais internacionais possam realmente promover a paz social. Quando fiz estágio na Comissão de Verdade e Reconciliação no Cabo Oriental, na África do Sul, tive a grande sorte de poder assistir tanto às audiências das vítimas quanto às audiências de anistia. E isso realmente transformou minha percepção sobre o papel da lei, o papel da justiça, o papel dos juízes.
Você pode explicar esses julgamentos para as vítimas e para a anistia? Porque esta é uma maneira muito interessante pela qual a África do Sul abordou a justiça restaurativa que eu não conhecia. O que foram essas audiências de anistia? Então, a especialidade desta Comissão da Verdade da África do Sul era exatamente o que você mencionou. Era o poder de conceder anistia. Mas qual era a beleza dos procedimentos? Era que era imparcial em relação à cor. Na verdade, mais sul-africanos negros solicitaram anistia. Houve cerca de 7.116 pedidos de anistia, dos quais cerca de 5.600 não cumpriram as condições da lei, e dos cerca de 1.600 pedidos restantes, 75% receberam anistia. E o que isso significava? Não significava apenas anistia de processos criminais, também significava a ausência de responsabilidade civil. E o que achei interessante foi que não ter que pagar reparações ou indenizações às vítimas era, na verdade, o maior motivador para as pessoas se apresentarem e solicitarem anistia. O interessante também é que você sabe, em processos judiciais, há o direito de permanecer em silêncio. Você sabe, o processo justo. E aqui o que me foi dito nas primeiras audiências, o advogado disse, meu cliente não vai dizer nada. E os membros do comitê de anistia disseram, bem, esse é um comitê de anistia com quem você está falando. Se você não disser nada, não podemos conceder anistia. É o contrário. Então, o foco estava no requerente da anistia ter que fazer uma divulgação completa. E politicamente é importante saber que isso foi decidido na África do Sul, bem no final do apartheid, quando Nelson Mandela basicamente assumiu o poder, sobre como lidar com esse passado violento, onde brancos mataram negros e negros também mataram brancos. Foi uma via de mão dupla. Como lidamos com esse passado violento? A abordagem foi dizer, ok, você pode solicitar anistia, mas deve fazê-lo sob certas condições, certo? Quais eram essas condições? E então, como isso deveria ajudar a nação a se curar, curando-se através de um processo judicial? Então, as três condições eram, primeiro, divulgação completa, como acabei de mencionar. Depois, o ato tinha que ser politicamente motivado e cometido entre 1º de março de 1960 e 10 de maio de 94. Esse foi o dia da posse de Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul. O dia 1º de março de 1960 foi o dia do massacre de Sharpeville. Essas datas foram escolhidas para que o período mandatado não fosse muito longo. O apartheid não começou em 1948. Começou muito antes. Por séculos, negros e não brancos foram oprimidos. Portanto, a Comissão da Verdade analisou apenas esse período relativamente curto, entre 1960 e 1994, sob essas três condições. O que acho muito interessante é que todo esse processo de estabelecer uma comissão da verdade, com o poder de conceder anistia, foi altamente controverso e, na verdade, foi o resultado de um compromisso. O poder que foi então transferido da minoria branca para a maioria negra não foi fácil, pois os brancos ainda detinham o poder militar e o poder econômico. Estava claro que, no final das contas, a maioria negra teria que obter poder político. Esse foi o começo. A ideia da Comissão da Verdade veio do ANC, o Congresso Nacional Africano, o partido de Nelson Mandela, porque eles realmente tiveram essa ideia de lidar com os crimes cometidos por membros do ANC, contra membros do ANC, contra camaradas, especialmente nos campos do ANC fora da África. A África do Sul queria lidar com isso por meio de uma Comissão da Verdade. Já houve várias comissões da verdade antes, especialmente na América do Sul. Os grandes exemplos foram as comissões da verdade do Chile e da Argentina. Então havia algo que a África do Sul poderia observar e aprender. Mas essa provisão de anistia era totalmente nova e foi contestada perante o Tribunal Constitucional durante todo o processo da Comissão da Verdade. O Tribunal Constitucional disse que, como essa cláusula de anistia foi o resultado de um compromisso, de uma fase de transição, ela é constitucional.
A ideia aqui é garantir que as pessoas que vivem na África do Sul e que precisam continuar vivendo juntas de alguma forma tenham esse momento de catarse, de lidar com seu próprio passado sem destruir o futuro. Porque uma das questões quando pensamos em justiça é que queremos justiça para que erros passados sejam corrigidos. Mas há momentos em que corrigir um erro do passado pode destruir o caminho para o futuro, certo? Porque você precisa de algumas das pessoas que serão acusadas do que quer que seja. Você pode nos dizer qual era a ideia? Acho que a pessoa que estava encarregada dessa verdade e reconciliação era o Sr. Desmond Tutu, certo? Uma figura altamente respeitada no ANC e em todo o movimento anti-apartheid. Deixe-me voltar um pouco. O que significa justiça? Acho que cada um tem uma noção diferente do que significa justiça. É uma palavra tão importante e grande que eu realmente tenho muito respeito por ela. E acho que é, na verdade, superestimada. A crença que temos no Ocidente é que, através de processos criminais, podemos alcançar a justiça. Podemos? Não tenho tanta certeza, para ser honesto. I'm not so sure, to be honest. Outra pessoa que admiro muito, o Sr. Mahatma Gandhi, costuma ser atribuída a frase olho por olho e ouvido por ouvido, e o mundo acabará cego e surdo. Então é esse tipo de pensamento, que se fizermos o que foi feito aos outros, não sairemos da Bem, o que acho muito interessante é que pesquisas internacionais mostram que o mais importante para as vítimas é realmente saber a verdade, obter reparação e ter um perpetrador responsabilizado. A mensagem central do meu trabalho é que o mais importante é que as pessoas que cometem crimes sejam responsabilizadas. É muito mais importante se elas se apresentarem e assumirem a responsabilidade por si mesmas. Se não o fizerem, precisamos de algum tipo de instituição, como um tribunal, que realmente diga que você é responsável, que você é considerado culpado. E então, com o tribunal, vem a punição. Espero que um dia possamos viver em sociedades onde não precisemos mais de punição, onde as pessoas assumam a responsabilidade e onde dentro da sociedade possam ser encontradas maneiras de reparar, de fazer as pazes e de garantir que isso não aconteça novamente. Porque se olharmos para o mundo após os julgamentos de Nuremberg, que se tornaram um exemplo de processos criminais, que impacto isso teve? As guerras pararam de acontecer? Não. As pessoas pararam de cometer crimes? Não. Então, aparentemente, não é suficiente. E na minha experiência, só para deixar claro aqui, quando os perpetradores se apresentam, confessam e assumem a responsabilidade, isso tem um efeito curativo na vítima, no perpetrador e em toda a nação. Em primeiro lugar, e isso é verdade para qualquer contexto, a vítima não é mais necessária como testemunha para apresentar depoimento ou evidência de que esse crime ocorreu, porque o perpetrador já disse sim, isso é o que eu fiz. Não se pode subestimar a importância disso. Porque então você pode falar sobre, ok, e agora? O que precisamos agora? Você pode perguntar à vítima, o que você precisa? O que eu acho absolutamente importante é que o agressor enfrente o impacto do que fez. Porque muitas vezes isso não era o que eles queriam. Como em casos comuns de tribunal, eles não queriam machucar uma pessoa, eles queriam dinheiro. Eu trago esse exemplo simples e comum também para realmente introduzir outro aspecto. Crimes cometidos em sistemas como a era nazista, a era do apartheid, esses crimes são de alguma forma apoiados pelo regime. Não é um criminoso indo contra o sistema, a sociedade, a lei. Você tem todo um sistema apoiando o perpetrador. Então você tem a mudança de regime, seja como for, rendição total como na Alemanha, ou uma transição negociada como na África do Sul.
Então surge a questão de como lidar com esses crimes cometidos durante essa fase de ditadura, como quer que você a chame, como quer que tenha ocorrido. E a África do Sul realmente escolheu o caminho da reconciliação. E muito importante, a Comissão da Verdade não forçou a reconciliação sobre as pessoas. A lei da CVR diz que se trata da promoção da unidade nacional e da reconciliação. É uma instituição que realmente oferece um quadro que facilita para as pessoas se reconciliarem, perdoarem. It makes it easier for people to reconcile, to forgive. And that is the importance. E essa é a importância. Agora, se falarmos sobre justiça restaurativa, novamente, isso é outra coisa, porque justiça restaurativa significa, a palavra significa restaurar a justiça. Na verdade, foi traduzido de uma palavra alemã, justiça curativa, no início. Mas significa que o agressor enfrenta a vítima, ouve sobre o impacto que seus atos tiveram na vida da vítima e juntos encontram uma maneira de curar a relação rompida entre agressor e vítima. Novamente, quero citar Niels Christie, que disse que a propriedade do conflito foi retirada pelo Estado nas sociedades ocidentais. Novamente, a propriedade do conflito foi retirada, e é isso que acontece nos processos judiciais. O que isso significa? Eu não entendo. Isso significa que, na verdade, antes, quando havia um conflito em que alguém machucava outra pessoa, eles geralmente se sentavam em um círculo. As tribos se sentavam atrás deles no círculo e eles encontravam uma solução. A pessoa que cometeu o crime, que foi contra a regra, tinha que fazer reparações e pagar indenizações. Por exemplo, se alguém fosse morto em sociedades indígenas, o assassino tinha que fornecer madeira para a família do falecido, ou trazer água ou o que fosse necessário. É realmente sobre reparar o que foi destruído. Agora, dizemos que a punição realmente se desenvolveu no século XIII. Foi quando as sociedades se tornaram mais complexas e havia poder envolvido. Era sobre poder. E eu acho, sinceramente, que a punição é sobre poder. Há alguém tendo poder sobre outra pessoa. Não acho que isso seja o que realmente precisamos se quisermos viver em sociedades pacíficas. No momento, fazemos isso porque é meio que parte do sistema. Mas vamos deixar isso de lado por um momento. O efeito é o quê? As vítimas são apenas testemunhas. Muitas vezes ouvi vítimas reclamarem que os juízes não se importavam com a pessoa delas, com o sofrimento delas, ou como elas estão seguindo com a vida. Isso mudou. Está melhorando agora. Um processo judicial é sobre o agressor, não sobre a vítima. E essa relação quebrada entre agressor e vítima não é curada através de um processo judicial. Nada é feito para curar essa relação. Enquanto a justiça restaurativa é sobre curar essa relação. Não que eles se tornem melhores amigos, de forma alguma. Acho que pode-se dizer que, após um crime ter sido cometido, há um vínculo entre o autor e a vítima. E, na minha experiência, a única maneira de se libertar desse vínculo é perdoar. E isso é verdade tanto para o autor quanto para a vítima. Deixe-me dar um exemplo muito poderoso. Eva Kor, que sobreviveu a Auschwitz com sua irmã gêmea, decidiu nos anos 90 que perdoaria aqueles que mataram sua família em Auschwitz. Ela o fez e declarou publicamente: estou perdoando o que aconteceu com minha família, aqueles que mataram minha família em Auschwitz. Depois disso, ela disse: perdoar é como quimioterapia. Você faz isso por si mesmo. No momento em que perdoei, eu estava livre. Eu não era mais um prisioneiro de Auschwitz. É um exemplo muito poderoso, porque Auschwitz representa o mal que foi feito pelos alemães. Incompreensível. Acho que o que realmente me fez estudar direito e me tornar juiz foi que eu queria entender o que leva as pessoas a cometerem crimes como esse. E como você pode prevenir que esses crimes aconteçam? E talvez mais uma coisa da minha história familiar pessoal. Uma das minhas avós foi estuprada por soldados russos no final da Segunda Guerra Mundial. Minha outra avó foi baleada por soldados russos porque não queria ser estuprada. E fui criado no espírito do perdão. Meus pais, ambos me ensinaram que isso aconteceu na guerra. Isso é o que acontece em tempos de guerra.
in war times. This has to be forgiven. This can be forgiven. Isso tem que ser perdoado. Isso pode ser perdoado. Quero que você esteja aberto a qualquer pessoa russa, qualquer pessoa de qualquer cor de pele, qualquer religião, seja qual for. Todos fazemos parte da família humana, como diz Daniele Ganser, o historiador suíço, e para mim era normal perdoar tais crimes. Foi assim que fui criado. A Comissão da Verdade da África do Sul realmente trouxe de volta, eu diria, o espírito de perdão, o espírito de Ubuntu, como dizem na África do Sul, o espírito de que somos humanos, somos uma família no mundo, trazendo esse exemplo para o mundo. Uma das razões pelas quais foi tão bem recebido foi que foi filmado. Quase todas as audiências, tanto as audiências das vítimas quanto as de anistia, foram filmadas, transmitidas e relatadas no rádio. Todos os dias, na África do Sul, no final do noticiário, havia um relatório de 5 minutos da Comissão da Verdade, onde relatavam as audiências e descobertas mais recentes da Comissão da Verdade. Todo domingo à noite, no horário nobre às 19 horas, havia um relatório especial da Comissão da Verdade que ainda pode ser visto na internet. Eles mantiveram todos esses relatórios, o que é ótimo para pesquisas futuras. Isso tem um impacto enorme nas pessoas, se puder ser transmitido em todo o mundo, porque não é apenas algo sul-africano que aconteceu em algum lugar da África do Sul. Está entrando nas salas de estar em todo o mundo. E deixe-me trazer o julgamento de Eichmann, que você acabou de mencionar. Esse foi o primeiro julgamento que foi realmente filmado. E, novamente, tão importante porque o julgamento de Eichmann foi muito sobre os testemunhos dos sobreviventes de Auschwitz. Eles ganharam uma voz muito importante, e não só ganharam uma voz no tribunal, foi filmado, foi transmitido para 56 países, e Tom Segev, um historiador israelense, disse que, através do julgamento de Eichmann, ocorreu uma cura em Israel, que teve um efeito muito curativo, efeito terapêutico. Aqui está a palavra que eu estava procurando. Ao contrário dos julgamentos de Nuremberg, eles não se concentraram nos testemunhos das vítimas, eles se concentraram mais na documentação. Também muito importante, toda essa documentação que foi coletada para o julgamento é muito valiosa. Mostra que isso é o que aconteceu, e aqui estão os fatos, aqui estão as evidências. Crucial também, muito importante. Houve um julgamento importante na Alemanha, finalmente em 73, o julgamento de Auschwitz em Frankfurt. Pelo menos eles gravaram as vozes, não filmaram, mas pelo menos temos gravações das vozes. Mas imagine que as vítimas estavam realmente hospedadas no mesmo hotel que os acusados. Como você pode sequer pensar em não prestar atenção às necessidades das vítimas? E eu só quero comparar a atmosfera de uma sala de tribunal, como o julgamento de Auschwitz, ou você pode pegar o julgamento de Eichmann, não importa, mas é tudo sobre provar a culpa individual dos acusados. E isso limita todo o processo, enquanto o processo de anistia era sobre o perpetrador compartilhar a verdade para obter anistia. Muitos mitos poderiam ser esclarecidos. Muita verdade veio à tona. Muitos corpos puderam realmente ser enterrados porque os familiares agora sabiam onde poderiam encontrar os ossos. E o que me tocou muito nessas audiências das vítimas, as audiências de violação dos direitos humanos na África do Sul, foi que no final, as vítimas eram perguntadas pelos membros da comissão: o que você espera? O que você quer da Comissão da Verdade? E eles disseram: eu quero o dinheiro para uma lápide. E quero saber o paradeiro dos meus entes queridos, para que eu possa colocá-los para descansar, colocá-los em paz. Este é um modo muito poderoso de realmente fazer reconciliação e de usar um processo de justiça para mais do que apenas punir os perpetradores, mas para realmente passar por um trauma nacional, um trauma realmente profundo. Em certo sentido, o processo de Eichmann e os julgamentos de Nuremberg foram importantes não apenas para as vítimas, mas também para a Alemanha.
para chegar à verdade do que aconteceu durante esses crimes horríveis. Agora, no contexto da África do Sul, isso funcionou porque havia um quadro nacional para isso. Seu livro leva isso um passo adiante. Você está sugerindo que isso também poderia ser um modelo a ser usado para promover a reconciliação entre a Rússia e a Ucrânia, que, para todos os efeitos, sempre serão vizinhos, em qualquer configuração que estejam, e que têm que conviver um com o outro. Quero dizer, nós, europeus, temos que conviver uns com os outros. Continuamos esquecendo isso em nosso ódio cego pelo outro. Como isso poderia funcionar em um quadro onde supomos que teremos uma Rússia soberana e uma Ucrânia soberana que em algum momento parem de lutar? E então como você poderia implementar isso em um ambiente bilateral ou até multilateral, onde nem todos estão sob o mesmo governo? É definitivamente muito mais complicado do que estabelecer a Comissão da Verdade para a África do Sul, porque, como você disse, temos 2 estados independentes, mas isso não torna impossível. O que é muito importante é que os membros da comissão sejam ucranianos e russos igualmente representados, mas a comissão deve ser presidida por um especialista internacional. E o comitê também deve ser presidido por um especialista internacional, porque temos 2 países diferentes. Não é brancos contra negros, ou na verdade era brancos contra todo o resto. É muito mais complicado. Portanto, sugiro chamar tal comissão de paz, porque é realmente o que queremos após a guerra. Então, é claro, ambos os parlamentos precisam estar envolvidos, semelhante a como a lei da TRC na África do Sul foi aprovada pelo parlamento em 1995. O que deve ser feito é que um grupo de especialistas precisa redigir uma lei estabelecendo tal comissão de paz. Esta lei terá que ser aprovada tanto pelo parlamento russo quanto pelo parlamento ucraniano como um passo preliminar. Depois eles têm que escolher as pessoas. A escolha do arcebispo Desmond Tutu como clérigo foi muito sábia. Como você acabou de mencionar, ele era bem conhecido, tinha uma reputação muito boa e era capaz de perdoar a si mesmo. Então ele era um modelo. Como Nelson Mandela, ele foi um modelo muito importante. Pessoas assim facilitam, eu diria, a criação de uma comissão como esta. Mas uma comissão como esta não depende apenas de personalidades como esta. A commission like this does not depend on personalities like this. And who knows, maybe they will find. E quem sabe, talvez eles encontrem pessoas que seguirão os grandes passos de alguém como Nelson Mandela e Desmond Tutu. Além disso, o que temos aqui é que russos e ucranianos compartilham a mesma religião com pequenas diferenças. Isso é muito importante. Facilita as coisas, não exclui conflitos entre diferentes religiões, mas certamente facilita se você compartilha as mesmas crenças religiosas, que é o caso da Ucrânia e da Rússia. Além disso, acho que os julgamentos de Nuremberg só funcionaram porque a Alemanha se rendeu incondicionalmente. Não acho que teremos uma situação como essa. Acho que este conflito não pode ser resolvido no campo de batalha. Muitas pessoas disseram que este conflito terminará por meio de negociações. Portanto, acho que eles terão que encontrar um compromisso. Quero dizer, antes de tudo, é claro, eles têm que lidar com as reivindicações territoriais e a segurança. Mas uma vez que encontrarem uma solução, terão que encontrar uma maneira de lidar com as violações dos direitos humanos cometidas durante o conflito. E acho que isso pode realmente ser uma ferramenta para negociações, para encontrar uma solução para um contrato de paz. Porque todo mundo quer um tribunal para as outras nacionalidades que cometeram crimes. Então, por que não criar uma comissão de paz para analisar o que aconteceu? Outro ponto muito importante que quero destacar aqui é que esta guerra não começou em fevereiro de 2022. Esta guerra começou muito antes. E sugiro que o período para o qual se pode solicitar anistia seja a partir de 20 de fevereiro de 2014. Você sabe, foi quando os protestos do Maidan estavam no auge.
had its peak, the protests on Maidan had its peak, the democratically elected president of the day, O Yanukovych. presidente democraticamente eleito na época, Yanukovych, teve que fugir do país e o novo governo lentamente assumiu o poder após as eleições. Acho muito importante que mais verdades venham à tona sobre o que aconteceu durante os protestos de Maidan, o que aconteceu depois e a influência dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e do Ocidente, basicamente. E é muito mais fácil trazer isso à tona por meio de uma comissão como uma comissão da verdade, uma comissão de paz. O que também não é muito conhecido é que a Comissão da Verdade da África do Sul realizou as chamadas audiências institucionais. Representantes da imprensa, das Forças Armadas, da polícia, do judiciário, do setor médico e dos partidos políticos testemunharam perante a comissão. Political parties testified before the commission. And all of them said that E todos eles disseram que, na verdade, poderiam ter feito mais para prevenir as violações dos direitos humanos cometidas sob o apartheid, e todos se beneficiaram do sistema. Mas tê-los dizendo isso em público, na televisão, já é um passo muito importante em direção à reconciliação. Então, o que eu acho que seria muito importante é que uma comissão de paz também tivesse o poder de realizar esse tipo de audiências institucionais e eles teriam que ter o poder de convidar chefes de Estado. Quero dizer, vivemos na era do Zoom. Eles não terão que viajar para onde a comissão terá sua sede ou quaisquer escritórios, mas teriam que ser capazes de pedir a um presidente ou ex-presidente de Estado que se apresentasse e testemunhasse. or a former president of state to come forward and testify. And South Africa, the Truth Commission, for example, they ordered... E na África do Sul, a Comissão da Verdade, por exemplo, convocou o ex-presidente Botha e ele se recusou a comparecer e testemunhar. Então, a Comissão da Verdade apresentou uma queixa perante um tribunal comum sul-africano e eles venceram. Na primeira instância, Botha foi condenado a 1 ano de liberdade condicional e teve que pagar uma multa. Infelizmente, cometeram um erro em nível formal e, na segunda instância, essa decisão foi anulada. Mas ter uma decisão de primeira instância, dizendo que Botha foi condenado por não cumprir a exigência da Comissão da Verdade de se apresentar, é um passo muito, muito importante e único. Você sabe, essa maneira que você está apresentando para chegar não apenas à justiça, mas também à verdade, é extremamente poderosa, porque, no momento, um dos principais problemas que temos na guerra Ucrânia, Rússia e na guerra maior, sabe, o que está acontecendo, vamos chamá-la de violência, a violência geral que está reinando, é que ela cria vítimas de todos os lados, na verdade. E o que realmente aconteceu é uma disputa. Deixe-me dar o exemplo de que estamos agora em um momento em que ambos os lados, Rússia e Ucrânia, se acusam mutuamente dos massacres que aconteceram em Bucha. Ambos os lados estão dizendo que foi o outro lado que fez isso. E ambos os lados estão usando isso como justificativa para o que estão fazendo. E um dos dois lados provavelmente estará certo. É improvável que as pessoas em Bucha tenham sido mortas 50% pelos russos e 50% pelos ucranianos. Quero dizer, um dos dois lados está mentindo. Agora, se esperamos que isso seja resolvido de alguma forma, como esse processo funcionaria para encorajar os perpetradores a realmente revelarem a verdade? Como isso aconteceu na África do Sul, onde todo esse processo motivou os autores dos crimes a se apresentarem e dizerem, ok, tudo bem, eu fiz isso, quero anistia. Como isso aconteceria no contexto Rússia-Ucrânia-Ocidente? Pergunta muito importante. Deixe-me primeiro explicar como funcionou na África do Sul. Isso realmente mostra a importância de processos criminais ocorrerem antes de estabelecer uma espécie de comissão da verdade. Porque nos anos 90, policiais brancos foram acusados em tribunal por crimes que haviam cometido. E esses processos criminais resultaram em sentenças muito altas. Deixe-me dar um exemplo. O comandante do Esquadrão da Morte em Vlakplace, Eugène de Kock, foi condenado a 2 penas de prisão perpétua e 12 anos por mais de 100 crimes, dos quais foi considerado culpado.
Agora, Eugène de Kock começou a solicitar anistia para vários casos, acho que mais de 50 casos. Applying for amnesty for several cases, I think over 50 cases. Because he had to give full disclosure. Porque ele teve que fazer uma divulgação completa, ele teve que dizer com quem fez o que fez. Então, o que aconteceu foi que ele apresentou um pedido de anistia, no qual declarou com quem fez o que fez e, claro, o que fez e como fez. Depois ele disse aos seus colegas ou ex-colegas: acabei de apresentar um pedido de anistia no qual disse ao comitê de anistia que vocês fizeram isso e aquilo comigo. Então, naturalmente, o que aconteceu foi que os colegas solicitaram anistia porque tinham medo de enfrentar processos criminais e responsabilidade civil que vem junto uma vez que você é condenado. Para evitar isso, há um acadêmico alemão que mais tarde trabalhou para o Tribunal Internacional da Ex-Iugoslávia, ou o Tribunal Penal Internacional em Haia, Volker Nerlich, que apresentou a tese de que, na verdade, apenas porque houve processos criminais antes do estabelecimento da Comissão da Verdade, os perpetradores solicitaram anistia. E ele explica isso pelo fato de que a polícia na África do Sul cometeu seus crimes dentro do país. Portanto, eles eram responsáveis sob a lei sul-africana e foram condenados a longas penas de prisão. O Exército, a Força de Defesa Sul-Africana, cometeu seus crimes fora do território sul-africano. Há uma cláusula que diz que a jurisdição sul-africana não cobre crimes cometidos fora do território sul-africano. Adivinha só? Apenas 31% dos membros da Força de Defesa da África do Sul solicitaram anistia. No final, há inúmeros números sobre quem solicitou anistia, mas os últimos números que consegui encontrar dessas 1.600 formulários de solicitação que estavam realmente no escopo da lei e cumpriam as condições. 293 solicitações vieram de membros da polícia e da Força de Defesa, mas sabemos que apenas 31. Então, na maioria, foi a Força de Defesa, pessoas que se apresentaram e solicitaram anistia, e muitos membros do ANC também solicitaram anistia, e de outros partidos, é claro. Mas o ponto que estou tentando destacar é que é muito importante que os perpetradores temam processos criminais e responsabilidade civil. Caso contrário, não vai funcionar. Em teoria, temos isso. Em teoria, você pode argumentar que tanto a Rússia quanto a Ucrânia podem estabelecer o princípio de que quem quer que fossem os soldados, os oficiais, os generais, violaram o direito humanitário internacional. Então a lei na guerra, a lei que proíbe você de matar civis, certo? Se isso foi violado, e muitas outras coisas, certo? Matar soldados que estão se rendendo com uma bandeira branca, matá-los, isso é um crime de guerra. Quero dizer, todos esses crimes de guerra, nós os temos bem definidos. Então, você poderia argumentar que os ucranianos decidem punir as pessoas que violaram isso do seu lado, e os russos punem as pessoas que violaram isso do seu lado, e eles criam uma comissão conjunta para estabelecer quais de suas próprias pessoas violaram o direito humanitário internacional, a fim de restabelecer a verdade e a justiça. Esse seria o tipo de processo que você está imaginando. Isso é muito teórico, porque eu acho que na prática isso não vai acontecer. Não, mas como isso poderia ser feito na prática, onde temos 2 estados soberanos, e ambos os estados afirmam que a guerra é por uma causa justa? Você sabe, a guerra cria situações desagradáveis. Portanto, cada estado naturalmente tentará proteger seus próprios perpetradores de processos. Como poderíamos motivar os estados a realmente perseguirem seus próprios criminosos de guerra? É uma questão muito complicada. Acho que não tem uma resposta simples. Mas deixe-me acrescentar algo mais. A Ucrânia já começou a levar soldados aos tribunais em 2022. Sim, soldados russos, certo? Sim, é como os russos trazendo soldados ucranianos. É como sim, os que você tem à disposição, claro.
The Prosecutor General in 2022 said, Mas o Procurador-Geral em 2022 disse que também começamos investigações contra nossos próprios soldados, mas deixamos isso de lado até depois da guerra. Então, o que quero destacar é que o papel de uma promotoria deve ser investigar crimes, não importa quem os cometa. É muito difícil pedir um escritório de promotoria tão neutro em tempos de guerra. Mas é isso que deveria acontecer. Vamos colocar desta forma. Os russos também deveriam ir atrás de seus próprios cidadãos que cometeram crimes. E então também temos que olhar para quais crimes estamos falando. Acho que concordaríamos que há crimes que são puníveis em tempos de guerra, como crimes de guerra, independentemente de como você define os crimes exatos. Mas deixe-me apenas apontar. Quem realmente lhe dá permissão para tirar a vida de outra pessoa porque é guerra? Mas eu sei que isso é muito... because it's war. But I know this is very far. Yeah, We are far from this. that makes it one more level complicated. But Isso torna tudo mais complicado. Mas, em um nível mais básico, temos as regras de guerra. Temos a lei da guerra, chamamos de direito humanitário. Mas o que é a lei da guerra? Temos isso. E o ponto principal é que os estados dizem tipo, não, eu vou proibir meus próprios soldados de fazerem X. E se eles fizerem X, então cometem um crime mesmo sob o meu próprio manual militar. Existem manuais militares que dizem o que você pode e não pode fazer. Se alguém usa uma bandeira branca e não tem arma, você não pode atirar neles. Se você atirar, é um crime de guerra. you cannot shoot them. If you shoot them, it's a war crime. And if you so we have what we would need in Então, temos o que precisaríamos em termos de estruturas legais. A questão é como criar a vontade política ou os incentivos para fazer isso. Quero dizer, oferecer anistia por meio de solicitação é uma boa ideia, certo? Assim, as pessoas que cometeram os crimes podem dizer: eu solicito anistia, portanto sou absolvido disso. E eu, como russo, posso viajar novamente para a Ucrânia no futuro e vice-versa, sem ser perseguido. Ou posso viajar para o exterior, sem o medo de o TPI me perseguir. Quero dizer, isso poderia ser uma motivação. cracking down on me. I mean, that could be a motivation. Grams aos países ainda não Roma. Eles não assaram. Não. They didn't. No. But I mean, we're talking about hypotheticals. Mas quero dizer, estamos falando de hipóteses aqui. E acho que também é nosso trabalho como acadêmicos pensar nas opções. Você apresenta uma opção interessante e está dizendo que a opção sul-africana deve ser seriamente considerada. Então você tem outras ideias sobre como isso poderia estar conectado à estrutura de incentivos para seguir esse caminho? Incentive structure to go down that route. I mean, I think truth commissions do not exclude. Quero dizer, acho que as comissões da verdade não excluem os tribunais. Pode haver a necessidade de estabelecer um tribunal internacional, mas o problema que vejo, sabe, também estou vindo de uma perspectiva de juiz. Também olho para pode funcionar? E pode haver a necessidade de um tribunal internacional, mas a dificuldade em encontrar pessoas que serão aceitas por ambos os lados é muito alta. Porque o que vejo acontecendo no Ocidente é uma mentalidade muito forte anti-Rússia. Propaganda é uma palavra muito forte, mas é a palavra certa. Acho que se resume à propaganda. E não há muita informação objetiva sobre as fontes do porquê a Rússia invadiu a Ucrânia, o que foi ilegal. Invaded Ukraine, which was illegal. We all can agree to this. So, Todos nós podemos concordar com isso. people who will be respected Então, by both onde você sides, encontra pessoas que serão respeitadas por ambos os lados? positions of power. Acho que você não as encontrará em posições de poder, nem no lado político, nem no lado jurídico. Só posso falar sobre a Alemanha, mas se você está em uma posição de poder na administração judicial alemã, isso significa que você fez e disse o que é esperado de você para chegar a uma posição de poder. Pessoas que dizem o que acreditam ser justo e correto, se seguirem seus corações, não fazem carreira na administração judicial alemã. E espero que isso seja bastante semelhante em outros países também. Mas você as encontrará, e é uma questão de vontade. And it's a matter of will. I think if there is the political will to set up Acho que se houver vontade política para estabelecer uma comissão de paz com o poder de conceder anistia, e se eles entenderem a estrutura, o funcionamento
e a necessidade de processos criminais ocorrerem mesmo antes do estabelecimento de tal comissão, provavelmente concluirão que precisamos de um tribunal internacional. E então pode haver pessoas de países fora da Europa que observaram o conflito e estão muito familiarizadas com o direito internacional. Essas pessoas podem ser encontradas. E acho que é possível estabelecer um tribunal internacional que possa ser respeitado tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. E deixe-me dizer mais uma coisa. Estou muito grato que esteja realmente pressionando por negociações, por paz. Ele fez o que não era feito há anos. Ele reabriu o canal de comunicação com a Rússia. Viktor Orbán tentou isso e foi muito criticado. Acho muito interessante que Trump queira paz e a Europa queira guerra. E tenho que dizer honestamente que estou envergonhado com o que o governo alemão está fazendo atualmente. Nós começamos a Segunda Guerra Mundial, causamos tanto sofrimento. A Alemanha, ao iniciar a Segunda Guerra Mundial, causou a morte de cerca de 27 milhões de russos. Como é possível não fazer tudo ao seu alcance e promover a paz? Da história da minha família, são as pessoas que pagam o preço da guerra. E quanto mais cedo uma guerra termina, melhor e menos pessoas sofrem. Então, se você pudesse realmente falar sobre território e dizer, ok, a Rússia ficará com as partes orientais que já anexaram. Se essa solução salvaria vidas, muitas vidas, por que não? Novamente, a família da minha mãe vem de Elbing, perto de Danzig, que hoje é Polônia. A Alemanha perdeu essa parte por causa da guerra. Eu nunca gostaria de ter essa parte de volta. Fiz um estágio como juiz nos tribunais poloneses e queria ir a Elbing, e eles organizaram um dia em que eu pudesse visitar o Amts- und Landgericht de Elbing. E tive uma recepção tão calorosa, e me senti conectado a essa terra de uma maneira muito interessante, mas nunca gostaria de ter essa terra de volta. Acho que todos somos seres humanos, e em cada ser humano há uma necessidade profunda de paz, de justiça, de amor. A questão para nós, como tornamos isso uma realidade? Porque a necessidade existe, mas os processos políticos em que estamos, e os processos políticos são processos de sociologia, de grandes grupos, começam a sobrepor isso e depois a destruí-lo, infelizmente. Então a questão é, como criamos sistemas que ajudam a concretizar o impulso e não a suprimi-lo? E eu continuo dizendo nas minhas aulas de ciência política sobre a Europa, sabe, a questão não é se as fronteiras na Europa mudam. A questão é, elas mudam com ou sem violência. The question is, do they change with or without violence? And right now we have another border change with violence, which is like, it's grotesque. E agora, temos outra mudança de fronteira com violência, que é grotesca e horrível, mas é apenas um fato. A questão é então, como usamos um sistema como o sistema de justiça para curar as feridas? E acho que você está oferecendo reflexões muito boas para chegarmos lá. Passa pela verdade, e a verdade terá que de alguma forma também combater a propaganda. Então a questão é provavelmente se chegamos a um ponto em que de Moscou a Berlim, Londres, Kiev e Washington realmente queremos a verdade. Porque minha sensação no momento é que as pessoas não querem a verdade. Acho que é muito cedo para isso. Esse é o problema. Acho que precisamos chegar a um ponto, como você disse, onde as pessoas em posições de poder queiram a verdade. Estamos bastante longe disso no momento, mas isso não significa que não chegaremos lá. Acho importante que acreditemos que é possível, que criemos ideias, que façamos sugestões e que essas sugestões, essas ideias, essas visões sejam discutidas e ouvidas. E então, um político pode achar que é uma boa ideia. Como, por exemplo, o que acabei de mencionar. E se eles oferecessem a Putin que ele conseguiria o que precisa, que as regiões anexadas ao redor de Donbas e todas essas regiões pertenceriam à Rússia, isso faria parte do contrato de paz no final. Eu estaria bastante otimista de que ele estaria mais disposto a parar a luta, porque no momento a Rússia está vencendo. Então, por que eles deveriam parar?
por que deveriam concordar com um cessar-fogo se estão em uma posição muito forte. E também eles não confiam mais nos europeus no Ocidente, o que é compreensível porque não fizeram nada para cumprir os acordos de Minsk II que foram assinados e acordados em 2014. Então, por que deveriam confiar no Ocidente para fazer isso desta vez? Portanto, entendo o lado russo em não concordar com o cessar-fogo agora até que, ok, eles tenham recebido a oferta de que a Ucrânia não se tornará membro da OTAN, que é uma das principais coisas que realmente fez a Rússia iniciar esta guerra. Isso é uma coisa muito importante e estou muito grato que isso foi anunciado assim. Mas a segunda e mais importante coisa agora é o território. Então, ou deixamos os russos, como o lado russo, tomarem mais território através da guerra, através da luta, através do sacrifício de muitos mais homens, ou chegamos lá através de negociações. E, novamente, se você conversar com pessoas que estiveram nessas áreas, que pertencem à Rússia agora, por exemplo, Patrick Bob, que você acabou de mencionar, ele disse, bem, a Rússia investiu muito dinheiro na renovação e reconstrução dessa parte do país. As pessoas recebem pensões mais altas, salários mais altos. Elas só querem ter uma boa vida e um bom resultado e ter paz. E por que não ter isso como prioridade? Why not have this a priority? Sabe, a única coisa que eu levo disso, e infelizmente temos que encerrar aqui por causa do horário, é que se tentarmos criar justiça para as vítimas, em vez de justiça para os vencedores, se tentarmos chegar ao ponto em que focamos nas vítimas e não em quem vence, então temos mais chances de alcançar a reconciliação. A esperança de trabalhar para isso é boa, eu acredito. Você quer acrescentar mais alguma coisa a isso? Do you want to add one more thing to... Yes. Sim, o que me impressionou muito foi a atmosfera em que as vítimas podiam testemunhar perante a Comissão de Verdade da África do Sul. Elas tinham um orientador que estava com elas antes, durante e depois da audiência. Toda a atmosfera era muito humana, muito a favor das vítimas e reduzia o risco de retraumatização que acontece quando você fala sobre o que aconteceu com você. E deixe-me dar apenas um exemplo. Uma senhora idosa disse no início de seu testemunho que terá numa técnica de docências por me convidarem para falar com vocês hoje e compartilhar a história. Thank you for inviting me to talk to you today and share my story. This gives me back my human dignity. Isso me devolve a dignidade humana. Nunca ouvi uma vítima dizer isso após uma sessão no tribunal. Portanto, acho tão importante que toda essa ideia de como as comissões da verdade funcionam encontre seu caminho na discussão global. E deixe-me terminar com o final do meu livro, onde cito um provérbio Xhosa que diz: a utopia está muito distante. E um dos netos de Mandela, Indaba Mandela, elabora: ninguém nunca chegou lá, mas isso não significa que não exista. Pode ser necessário esforço e luta para chegar lá, mas em direção a uma visão de paz. To work towards a vision of peace. And I subscribe to that wholeheartedly. E eu subscrevo isso de todo o coração. E para qualquer um dos céticos, todas as guerras nos últimos 100 anos trouxeram novas abordagens para o direito internacional, novos tribunais, novos sistemas, novas ideias. E eu a parabenizo, Clivia von Devitz, por ter outra ideia de como fazer algo bom a partir de algo horrível. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Muito obrigado por essa discussão. Discussion.